Olá, muito bom dia, com muita alegria. Hoje aqui conduzindo o P537. Muito feliz mais uma vez por essa oportunidade que Deus nos concedeu para poder conduzir esse momento de sabedoria. E hoje o Robson, infelizmente, não vai poder conduzir esse momento. E aí ele me pediu encarecidamente para poder conduzir esse momento, esse projeto maravilhoso que ele tem feito aí todos os dias às 5h37. Então você que gosta de acordar cedo, você que gosta de buscar a sabedoria divina, esse é um momento especial para você aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre os provérbios de Salomão. E esse é um projeto muito especial que o Robson tem conduzido aí muito sabiamente, todos os dias às 5h37. Então hoje nós estamos aí começando o mês, que maravilha, que graça divina poder começar esse mês com saúde, né? Você que está aí nos assistindo agora, você que vai assistir essa live depois, ela vai ficar gravado, né, no meu canal, no Instagram, porque geralmente é o Robson que abre, né, o P537 lá no canal dele, mas vai ficar aqui. Eu acredito que o Robson vai compartilhar lá também na página dele para que você possa usufruir dessa sabedoria de Salomão que nós compartilhamos aqui todos os dias às 5h37. Então, eu já vou colocando aqui o título, né? Provérbios 537. 537. Vou fixar aqui. Você que vai assistir comigo agora e você que vai assistir depois. Então seja muito bem-vindo. Como que funciona, né? Para você que está chegando agora, que você que ainda não assistiu, como que funciona? Todos os dias às 5h37 o Robson conduz esse projeto, né? Algumas vezes eu estou aqui para poder compartilhar esse momento com ele, mas você também pode participar. Como que funciona? É lido todos os provérbios do dia, né? Aqui como eu vou fazer, e aí você escolhe, você digita aqui abaixo o provérbio que você gostaria que fosse explanado, que fosse explicado aqui, né? De novo, né, como a gente sempre fala, nós não somos pastores, nós não somos teólogos, nós somos apenas pessoas que buscam aprender um pouco mais sobre a Bíblia, um pouco mais sobre os provérbios de Salomão. E aí a gente coloca nosso ponto de vista aqui e você também pode participar. Além de você colocar aqui abaixo o número dos provérbios. Olá, Robson. Além de você colocar aqui abaixo o número do provérbio que você gostaria que fosse explanado, você também pode entrar online e participar aqui conosco. E eu não sei se o Robson vai querer entrar aqui, não sei se ele... Robson, você vai conseguir entrar aqui na live ou você quer só que eu conduza? Fica à vontade, tá? Então é isso. Reforçando, todos os dias o Robson tem conduzido aí o P537 e tem trazido muita sabedoria. Então vamos lá, sem mais delongas, né, como o Robson gosta sempre de falar, sem mais delongas, vamos lá discorrer aí a leitura dos provérbios. Ele está falando que a internet está oscilando, sem problemas, Robson, eu vou conduzir aqui. Então é isso, hoje, né, abrindo aí esse novembro maravilhoso, nesse primeiro dia, é muito interessante porque aqui traz a abertura do ensinamento, né? Já de cara nesses primeiros versículos do capítulo 1, ele já traz aqui muito entendimento. Olá, Edivaldo Rocha, seja bem-vindo. Que honra ter você aqui, meu conterrâneo aí de Mortugaba. Legal, muito bom. Compartilha, pessoal, essa live. Nós sempre gostamos de pedir assim, 3 pessoas, compartilha essa live para 3 pessoas, é o que eu vou fazer agora, para 3 pessoas, para poder
compartilhar, para poder usufruir desse conhecimento conosco, né? Eu não tenho dúvida que o que vai ser falado aqui hoje vai trazer muita clareza, muito alerta, né? Porque os provérbios de Salomão, eles são provérbios de ensinamento, de sabedoria, de alertas para a nossa vida. Então, vamos lá. Eu vou ler todos os provérbios, né? Que hoje no dia 1º tem até o 33. São 33 versículos do capítulo 1. Então, vamos lá. E aí, na sequência, você coloca aqui abaixo qual é o capítulo, qual é o versículo que você gostaria que fosse explanado. Então, o Robson já colocou aqui os versículos 2 ao 4. Então, aqui, o 2 ao 4. Vou colocar aqui para eu não esquecer. Legal. Então, vamos lá. Já começa aqui na minha versão, né? Olá, Marineuza, seja bem-vindo. Se quiser entrar aí, fique à vontade, tá? Vocês que vão chegando agora, se quiser participar também, fique à vontade. Então, vamos lá. Aqui na minha versão, na minha Bíblia, né? Ela já abre os provérbios já falando assim, sabedoria para viver. Então, olha só. Então, se você está buscando ampliar a sua sabedoria para poder viver com mais harmonia, com mais paz, com mais sabedoria, provérbios é um caminho essencial. Então, vamos lá. Primeiro, provérbios de Salomão, filhos de Davi, rei de Israel. Para conhecer a sabedoria e a disciplina, para entender as sentenças profundas. Terceiro, para adquirir a disciplina e a sensatez. Justiça, direito e retidão. Quarto, para ensinar a sagacidade aos ingênuos. Conhecimento e reflexão aos jovens. Aqui está explicando, né, para que servem esses provérbios. E aí ele fala lá no 5º, que o sábio escute e assim aumentará o seu saber. E o homem prudente adquirirá habilidade para entender provérbios e metáforas, as sentenças dos sábios e os enigmas. Sétimo, o temor de Javé é o princípio do saber, porém os idiotas desprezam a sabedoria e a disciplina. Bom dia, Zé Wagner, seja bem-vindo. Olha para você ver, aqui já está falando que o temor de Javé é o princípio do saber, porém os idiotas desprezam a sabedoria e a disciplina. Só na leitura já está dando muita lição, mas nós vamos escorrer todo aqui, né? Oitavo, meu filho, escute a disciplina do seu pai e não despreze o ensinamento da sua mãe, porque serão para você uma coroa formosa na cabeça e um colar no pescoço. Décimo, meu filho, se os pecadores quiserem enganar você, não se deixe arrastar. Eles costumam dizer, venha conosco, vamos fazer emboscadas. Para matar, vamos cercar impunemente o inocente. 12. Nós os engoliremos vivos, como faz a morte, inteiros, como aqueles que baixam a cova. Conseguiremos todo tipo de riquezas e encheremos nossa casa com as coisas roubadas. 14. Participe do nosso grupo e faremos um caixa comum. 15. Meu filho, não ande com gente desse tipo, nem ponha os pés no caminho deles, porque os pés deles correm para o mal. Olá, Lúcia, seja bem-vinda. Adelinares Adesivos. A Águida está aí, seja bem-vindo, Águida. Vamos lá. O 15. Meu filho, olha que interessante esse aqui, ó. Meu filho, não ande com gente desse tipo, nem ponha os pés no caminho deles,
porque os pés deles correm para o mal, e eles se apressam para derramar sangue. 17. Não adianta armar o açapão quando o passarinho está olhando. 18. No fundo, suas armadilhas serão mortais para eles próprios, que estão atentando contra a si mesmo. 19. Tal é o destino do ganancioso. A cobiça acaba com o cobiçoso. Vocês recusaram. Opa, deixa eu ler aqui novamente. 19. Tal é o destino do ganancioso. A cobiça acaba com o cobiçoso. Vocês recusaram. Estendi a mão e ninguém deu atenção. 25. Vocês recusaram os meus conselhos e não aceitaram o meu aviso. 26. Por isso eu também vou rir da desgraça de vocês. Vou zombar quando o terror os assaltar. 27. Quando o terror cair sobre vocês, como tempestade, a desgraça chegar como furacão e a angústia e a aflição os alcançar. 28. Então vocês vão me chamar, mas eu não responderei. Vocês vão me procurar, mas não me encontrarão. Vocês recusarão o conhecimento e não escolheram o temor de Javé. 30. Não aceitaram o meu conselho e o desprezaram o meu aviso. 31. Pois bem, vocês comerão o fruto do seu comportamento e ficarão fartos de seus próprios conselhos. Sim, o 32. Sim, a revolta dos ingênuos acabará levando à morte, e a despreocupação acabará com os insensatos. 33. Todavia, quem me obedece viverá tranquilo, estará seguro e não temerá nenhum mal. Então está aqui a leitura dos provérbios do dia 1º, né? Dia 1º, né? 1º de novembro, e o primeiro provérbios aqui do dia do primeiro, os provérbios do dia 1º, né? São 31 capítulos dos provérbios de Salomão. E hoje, coincidentemente, nós estamos aí no dia 1º, começando esse primeiro aqui. Então, é muito maravilhoso você ter a oportunidade de fazer essa leitura bíblica todos os dias. E você? Você já escolheu aí o seu provérbio para que seja falado aqui? O Robson colocou aqui o 2 e o 4. Então, vamos começar por esse. O 2 e o 4, que fala assim... para conhecer, aqui ele está explicando para que serve, né, os provérbios. Para conhecer a sabedoria e a disciplina, para entender as sentenças profundas. Então, olha que interessante. A própria Bíblia, ele já está nos trazendo aqui para que serve os provérbios. Serve para a gente colocar no dia a dia, né, na nossa vida do trabalho, no nosso relacionamento. Serve para você colocar a instrução em dia com os seus filhos, para você poder ter uma harmonia em paz, né? E aí quando ele fala, quando você conhece os provérbios, quando você aplica essa sabedoria, essa disciplina, esses ensinamentos na sua vida, você tem uma oportunidade de viver uma vida mais tranquila. Porque é como se fosse uma receita a ser seguido. Mas é importante que você leia os provérbios, que você compreenda. E aí muitas vezes o que acontece? Quando nós lemos os provérbios, alguns momentos, eu, por exemplo, no início, quando eu comecei a ler, eu sentia muita dificuldade em alguns
momentos, né? Eu lia e não entendia direito. Mas aí isso me fez me remeter ontem, principalmente quando nós estávamos no café da manhã aqui em casa, um breve relato aqui para vocês, que remete muito esse início desses versículos aqui. Estava eu, a minha esposa e meu filho Pedro e o Miguel. E aí o Pedro, ele tem algumas atividades de manhã, que é, por exemplo, ele lê todos os provérbios do dia. Ele lê todos os provérbios do dia e ele transcreve 2. E é muito interessante porque foi pelos provérbios que eu comecei a fazer a leitura bíblica, porque eu não lia a Bíblia. Então, a minha esposa falou para mim, por que você não começa pelos provérbios? Que ele tem uma facilidade de entendimento. Tem alguns que a gente lê que é um pouco confuso, tá tudo bem. Mas aí, por que eu trouxe o caso do café da manhã? Porque é muito interessante que quando você lê e você não entende, em algum lugar na internet tem uma explicação, né? E o que nós queremos trazer aqui é o seguinte, é esse interesse em você querer entender. Leu, não entendeu? Pesquise, né? Busque uma... Primeiro você faz uma reflexão do que você entendeu. Ah, eu entendi mais ou menos. Mas aquele despertar de você buscar uma explicação, para você fazer uma ligação do cotidiano, dos acontecimentos da sua vida, isso é muito importante. Então aqui, nesse segundo que o Robson colocou, ele já está trazendo o seguinte, para que servem os provérbios, né? Para conhecer a sabedoria. A sabedoria do quê? A sabedoria do seu viver, porque os provérbios são sabedoria para você viver de uma forma, vamos falar assim, sem conflitos. Os conflitos vão acontecer, mas quando eles acontecerem, como que você reage? Então aqui, nesses provérbios de Salomão, essa sabedoria em várias áreas, no relacionamento, no trabalho, no relacionamento com os filhos, com a esposa, com os amigos, com os vizinhos, aqui está a receita de um bom viver. Só que para isso é importante você colocar em prática, né, esses ensinamentos de Salomão. Então aqui trazendo um pouquinho mais do 2, tem um resumo assim, ó. Por que Salomão escreveu Provérbios? Ele queria que você tivesse benefício de sua sabedoria excepcional, experimentos fantásticos e observações perspicazes quanto ao propósito e ao lucro do homem. Ele queria dar sabedoria, a instrução e a compreensão a você. Então Salomão foi um homem muito inteligente. Além de ser um homem muito rico, ele foi um homem muito inteligente. Então, você imagina, ele passou por toda uma vivência em prática ali, né, no dia a dia. Então, qual foi a ideia dele? Pegar todos esses ensinamentos e deixar para os filhos dele, né? Que interessante. Então, nós acabamos usufruindo dessa sabedoria dele, que era um homem muito sábio. Então, aqui está aí um pouco dessa explicação do capítulo 2. Indo para o quarto, só voltar aqui no meu resumo, trazendo aqui o quarto. Fala mesmo assim. Vai colocando aqui abaixo o que você quer que seja explanado, né? Que nós vamos falar um pouquinho. O quarto fala assim, que os provérbios servem para ensinar a sagacidade aos ingênuos, conhecimento e reflexão aos jovens. Então, olha, tem tudo a ver do que nós estávamos só complementando aqui o quarto, né? Que já estava explicando aqui. A Lúcia está acenando aqui novamente. Então, foi justamente esse ponto aqui, que os provérbios de Salomão, ele tem esse propósito de ensinamento para nós e também para os jovens, né? Bom, como eu falava do meu filho Pedro, o que acontece? Como eu falei, ele sempre faz a leitura dos provérbios. Foi uma coisa que eu ensinei para ele. Hoje ele tem 12 anos, está fazendo 13, e eu ensinei para ele para fazer a leitura, porque eu comecei a ler a Bíblia praticamente com 40 anos, 42 anos, e eu comecei por Provérbios. Então, assim, eu vi o quanto foi revelador, né, esses ensinamentos de Provérbios. Aí eu pensei comigo, por que não passar isso para o meu filho também? Então, hoje, você observa aqui, ó, todo o relato de Provérbios que ele faz. Ele lê todos os provérbios do dia
e ele transcreve 2. Então hoje aqui, ó, dia 31 ontem, né? Ele transcreveu 2 provérbios. E além disso, o que ele faz? Ele também faz a leitura do livro dele, né? Ele faz uma leitura de 10 minutos de um livro que ele lê, e aí também ele faz um resumo. Então, quando a gente está fazendo isso, nós estamos ensinando os nossos filhos a também praticar esses bons hábitos, né? E aí ele faz assiste uma palestra, faz um resumo. Então, isso é muito maravilhoso. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade de mostrar para você esse livro aqui, ó, que é um livro que ele está lendo. Eu também não tinha o hábito da leitura, né? O Robson ensinou muito para mim essa parte da leitura. Também não tinha esse hábito de ler. Então, ele está lendo esse livro aqui, ó, Sete hábitos dos adolescentes atraentes e eficazes. Então, fica aí a dica para você dar para o seu filho adolescente, né? Para ler esse livro. Voltando aqui, com relação aos provérbios, eu escolhi o provérbio 8 e 10, que também tem tudo a ver com essa parte dos ensinamentos. Vamos lá para o 8. Esse provérbio 8 aqui, só pela leitura de uma forma pausada, ela já nos traz entendimento. Olha para você ver. Fala mesmo assim, meu filho, é o Salomão conversando realmente com o filho dele. E o nosso pai maior conversando com a gente. Você imagina só, se Deus deu essa sabedoria para Salomão, é Deus, pai, falando com o filho Salomão. Né? Agora você imagina Deus falando com a gente através de Salomão, e Salomão falando para o filho dele. Olha que coisa linda. Então, eu não tenho dúvida que você quer o melhor para o seu filho. Não tenho dúvida disso. Mas para isso, enquanto eles são crianças, adolescentes, eles precisam ser conduzidos, né? E por que não ser conduzido por um pai sábio? E para um pai melhorar a sua sabedoria, ele precisa estar em contato com esse tipo de sabedoria de Salomão, né? Então é isso que nós estamos fazendo aqui, compartilhando um pouquinho dessa sabedoria do nosso cotidiano, da nossa vida de casado, da nossa vida familiar, né? Então o 8º fala assim, meu filho, escute. Então aqui já está chamando a atenção. Meu filho, escute a disciplina de seu pai e não despreze o ensinamento da sua mãe. Então olha para você ver. Aqui está falando o quanto é importante você chamar a atenção do seu filho para estar ali no momento na mesa do café, no momento do jantar, para que ele seja instruído sobre os momentos de dificuldades que a vida vai te oferecer lá no futuro. E ontem também, nós ficamos assim uns 40 minutos, 1 hora ali no café da manhã, conversando sobre essa parte. E eu estava ali justamente falando sobre esse ponto do versículo 8, instruindo o meu filho Pedro, né? Por quê? Nessa fase da adolescência, o que acontece? Nós estamos ansiosos para começar a bater asas. Isso é automático, você passou por isso. Você que é adulto, você passou por isso. Eu também passei. Eu ainda falava para o meu filho assim, nossa, tinha hora que eu ficava zangado com meu pai, com a minha mãe, e eu pensava comigo, quando eu fizer 18 anos, eu quero ir embora, né? Aquela vontade de sair e bater asas. E aí o que acontece? Enquanto eu orientava ele, eu falava mesmo assim, filho, é muito natural nessa idade que você está, de que nós queremos participar dos grupinhos de adolescentes. E nem sempre a grande maioria dos adolescentes tem os pais que sentam com os filhos para poder conversar. E o nosso filho, não que ele seja melhor do que ninguém, do que os outros, mas ele está ali naquele ambiente, na escola, né, com os coleguinhas da mesma idade, e eles têm uma predisposição a dar ouvidos aos coleguinhas. E aí eu estava instruindo ele. Imagina o seguinte, que você, por natureza, nós queremos pertencer àquele grupinho. E aí o que acontece muitas vezes? Aí eu trouxe um exemplo para ele. Imagina que você está namorando uma menina lá no futuro e daqui a pouco essa jovem, ela não recebeu aquelas instruções do pai.
nessa sabedoria de Salomão. E aí ela no grupo dela, ela fala assim, ó, Pedro, vamos ali fumar alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa de errado e tal, de uma forma assim, bem descontraída, de uma forma assim, sem deixar muita pista do que vai acontecer. De repente ele se envolve, né? Eu ainda até comentei com ele, de repente você está assim apaixonado por uma menina e aí ela te chama para fazer alguma coisa juntamente com outro grupinho. E aí naquele momento, por querer pertencer àquele grupo, por lealdade àquele grupinho, eu acabo indo. E é aí que os ensinamentos de Salomão traz essa maravilhosa sabedoria, que eu tenho que filtrar se realmente aquele ato que eu vou fazer com aquele grupinho vai trazer benefícios ou vai trazer alguma dor de cabeça para mim. Então, nós como pais, nós temos essa obrigação de orientar os nossos filhos com relação a esses movimentos, a esses envolvimentos. É óbvio que os nossos amigos estão lá fora, sim, só que nós temos esse direito de escolher, né, boas companhias. E aqui mais para frente, na leitura de Provérbios, fala, se a gente esticar aqui um pouquinho mais pro 9, fala mesmo assim, ó, porque serão os ensinamentos dos pais, serão para você uma coroa formosa na cabeça como um colar. Você imagina um colar maravilhoso? Esses ensinamentos é como um colar. Então se fala que é como um colar, é algo que fica aqui próximo de mim. Eu tenho que estar carregando essa sabedoria. Eu tenho que estar carregando essa disciplina. Como se fosse um colar lindo aqui no meu pescoço, né? E aí partindo aqui para o décimo, que fala o seguinte. A Marineusa, eu já vou falar sobre o 17 e o 18, Marineusa. Maria Neuza, isso. E aqui falando um pouquinho do 10º, fala mesmo assim: meu filho, tome cuidado. Se os pecadores quiserem enganar você, não se deixe arrastar. Olha que interessante. Aqui está falando que existe os pecadores, existe aqueles que vão querer fazer mal. E aí está falando, se eles quiserem, afastem-se deles, porque isso vai trazer grande luz para você. Então, é muito importante que você oriente os seus filhos com relação a essa sabedoria de Salomão. Isso é muito importante. Aqui, o Robson está pedindo para... O Robson não tinha observado. De automático, deixa eu ver se o Robson quer entrar aí. Eu não sei se o Robson vai entrar. A Maria Neuza tinha colocado 17... Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não consegui colocar, não consegui visualizar. Mas, olá, seja bem-vinda. Eu esqueci o nome dela aqui, é Tânia, não sei se é a Tânia. Vamos lá. Então, voltando a falar agora do 17, que a Maria Neuza colocou. Desculpa. A Maria Neuza colocou aqui o 17. Vamos ler aqui o 17. 17... Pronto, cheguei. Tá falando aqui, ó. Não adianta armar o alçapão quando o passarinho está olhando. Olha para você ver. Esse provérbios aqui, eu fiz até um resumo aqui. Olha para você ver que interessante. Olha só, os pássaros são totalmente estúpidos, até mesmo para a destruição de suas vidas. O passarinheiro espalha uma rede na visão deles, mas não adianta nada. A atração da isca os atrai para a armadilha facilmente. O aviso de perigo é claro, mas não os atrasa. A certeza de sua estupidez e a destruição é uma lição e advertência para os homens darem atenção ao perigo para eles. Então, olha só, muitas vezes o que acontece... Mesmo, eu sempre gosto de trazer esse exemplo, mesmo quando você fica sabendo que um homem foi pego em adultério, muitas vezes, ou de repente ele está muito, levando uma vida com embriaguez, alcoolismo, e ele vê outras pessoas falecendo por problema, porque bebeu muito, né? Problema de cirrose, e mesmo assim... ele, vendo que alguém está se destruindo,
ele continua naquela vida. Então, muitas vezes, o que acontece? Se a gente não utilizar desses exemplos para poder guiar a nossa vida, a gente acaba se destruindo também. Então, olha só, aqui está um provérbio bem clássico, um ditado obscuro do sábio, que precisa de uma pequena interpretação. Ah, o Senhor, livro glorioso, você escreveu, você está pronto. E aí eu vou falar, olha só esse resumo. Caro leitor, para explorar o significado dessas palavras desafiadora, esse provérbio tão certo quanto todo o resto que foi falado. Contém a sabedoria, a instrução, tudo isso são muito importantes para a sua segurança e sucesso na vida. E aí ele traz esse exemplo do caso do passarinho, que não adianta você armar uma armadilha enquanto o passarinho está olhando. E aí ele traz esse resumo. O que é vão? Um desperdício tolo nesse provérbio. Certamente vão. Começa o provérbio. Mas qual é a vaidade aqui? Qual é o evento desperdiçador? É um desperdício tolo para o passarinheiro estender a sua rede enquanto o pássaro está observando, pois ele saberá que não deve se aproximar da isca. Ou é inútil para o pássaro ver o passarinheiro estender essa rede perigosa, já que ele rapidamente voará para a isca e assim que o passarinho sumir de vista. Então, gente, isso aqui é muito claro. E quando você está observando que algo está acontecendo, você pode simplesmente tomar as precauções para você não cair naquele erro novamente. Isso é muito forte. Olha, esses provérbios de hoje, eu diria que eles são a abertura para você entender todos os outros, porque aqui, nesse início, ele traz esse ensinamento para que você leve uma vida mais harmônica, mais em paz. Mas é importante você ler os provérbios todos os dias. E aí foi uma pergunta do meu filho, ele falou mesmo assim, e quando chegar lá no dia 31, eu volto novamente? Sim, eu começo hoje, como o P537 está começando hoje, né? Nesse primeiro dia do mês. Então, até na sabedoria dos provérbios, na elaboração, já teve sabedoria, porque foram 31 dias. Tem mês que tem 31, tudo bem, tem mês que tem 30, tem mês que tem 28, mas Deus já fez na maior extensão de 31 dias para que você leia todos os dias. Quando você lê o provérbio do dia 1º de dezembro, nós estaremos aqui novamente, vai ter uma outra interpretação, porque provavelmente nós vivemos experiências diferentes, nós vamos trazer fatos diferentes, né? E o mais interessante é que você tem a oportunidade de participar aqui do P537. Eu acredito que é isso, né? Estou vendo aí que a Maria Neuza colocou, né, o 17, o 18, nós já colocamos aqui. Então, é isso. Todos os dias o Robson está aqui, né? Hoje, infelizmente, ele não pôde entrar aí devido à instabilidade da internet dele. Ele também fez uma viagem para Minas. Mas amanhã, certamente, ele vai estar aqui conduzindo aí o P537. E você que ainda não segue o Robson Silva, que é o nosso coach aí, que tem nos dado muitos ensinamentos também através da sua sabedoria, da ciência, e segue o Robson lá no Instagram. Eu vou colocar aqui para vocês. Vou fixar aqui, ó. Você que ainda não segue o Robson Silva, é só você entrar lá no Instagram, robsonsilva.vsl, e lá tem muitos ensinamentos dos provérbios de Salomão, porque ele vai, né, trazendo aqui os ensinamentos e fica salvo lá na bio dele, né, lá nos conteúdos que ele deixa lá no Instagram. Então você tem a oportunidade de assistir novamente essa live e poder compartilhar um pouquinho desse ensinamento aí para a sua vida, para os seus filhos, nos seus relacionamentos. Siga o Robson Silva. E também, se você ainda não me segue lá no Instagram, @eriveltocoutinhojr.me. Então é isso, gente. Estou aqui já finalizando
esse momento de sabedoria aqui dos Provérbios de Salomão. Foi muito gratificante poder atender esse pedido do Robson para conduzir hoje aqui o P537 com muita alegria, né? Isso é muito gostoso. E eu já estava esquecendo de apertar os coraçõezinhos. Aperte os coraçõezinhos, porque quando você aperta o coraçãozinho, você está apertando o seu coraçãozinho, você está querendo aprender mais, ter fome, sabedoria, para poder levar uma vida mais tranquila. Ok? Gente, é isso. Muito obrigado aí por você estar conosco aqui nesse P537 do dia 1º de novembro. Vamos fazer aí um excelente dia com muita alegria, como o Robson sempre fala. E eu fiquei muito contente de poder falar um pouquinho aqui dessa experiência. De novo, amanhã, 5h37, você é o nosso convidado para participar. Lúcia, gratidão a você também aí por você estar sempre aqui, fiel aqui no P537. Espero a Deus aí que todos vocês tenham um excelente dia, com muita... Maria Neuza, muito obrigado também. Esperamos vocês duas aqui entrando aí. Zé Wagner, vocês estão aí fiéis aí com a gente nesse P537. Entra conosco, entra aí amanhã, vamos participar, né? É muito importante ver a sua participação. Olá, eu esqueci o nome da Ufolo. Esqueci o nome dela, se é Tânia, esqueci o nome direitinho, me desculpa. Então, assim, é muito importante vocês entrarem, participar conosco, porque quando você entra e você fala com as suas palavras, o seu entendimento, para a gente traz uma outra clareza. Helena, o nome dela é Helena. Muito obrigado, Helena. Você está falando de onde mesmo, Helena? Coloca aqui nos comentários finais aí para a gente conhecer você, porque você também está fiel aí com a gente fica muito contente. Então, como eu estava falando, quando você entra aqui na live, você fala um pouquinho sobre o seu entendimento daquele versículo, para nós vem uma mensagem diferente. A Helena está falando de Londres, olha que legal. Às 5h37 aqui no Brasil, e aí, se não me engano, são 4 horas para frente, né? Olha para você ver, lá já está o sol aí já bem escaldante aí provavelmente, né? Então você que está aí conosco todos os dias, participem, pode pedir a participação aqui para entrar, para interagir com a gente, para falar o que você entendeu de um versículo. É muito agradável quando você vê interações de pessoas aqui explicando. Olha lá é 9h15 em Londres, olha que interessante. Então, já está mais adiantado, né? Já está lá na frente. Nós estamos aqui acordando, né? Eu acordo às 5h40, 5h30, mas hoje, olha, meu relógio não despertou. Mas o da minha esposa despertou 5 e pouco. A Marina está falando do Paraguai. Olá, Marina, nós estamos aqui já nos finalmente. Marina, entra com a gente aí todos os dias, 5h37 na live, que nós estamos falando sobre os provérbios. A gente fala um pouquinho, faz a leitura. Olha, a nossa live tá uma live internacional. Londres, Brasil, Paraguai. Que legal. Gente, vamos colocar esses ensinamentos, essa sabedoria de Salomão em prática. O que eu posso falar dos provérbios de Salomão? Qualquer área que você precisar de ensinamento na sua vida, os provérbios de Salomão te ensina. Qualquer área. Qualquer área ele ensina. E olha, quando a gente fala qualquer área, é qualquer área mesmo. Então, olha, só para você ter uma ideia, deixa eu trazer aqui um resumo rápido para vocês. Se você tem alguma dificuldade com dinheiro, os provérbios de Salomão ensina. Comida, se tem problema com comida, bebida, tem problema com relacionamento, dinheiro, política, sexo, forma de falar, sucesso, vícios, sabedoria, mulheres. Tudo isso que eu falei, os provérbios de Salomão ensina. Como assim, Erivelto? É só você pegar o hábito de ler os provérbios todos os dias, né? Eu já comecei a fazer isso com os meus filhos, porque eu sei o quanto isso é importante.
né? Eu sei o quanto isso é importante. Eu fui aprender a ler provérbios com 40 anos, como eu falei, mas quando a gente começa a ensinar os nossos filhos desde pequeno a fazer essa leitura, ter essa interpretação, eles vão crescer adultos mais sábios, né? Eles vão começar a colocar esses ensinamentos de Salomão em prática. Gente, a Helena colocou, eu gosto muito de provérbios. Helena, é sensacional, é maravilhoso, né? A gente consegue, mas o mais legal vai ser vocês participarem amanhã, às 5h37. Entra aqui comigo com o Robson, né? O Robson vai estar conduzindo. Eu provavelmente, se Deus quiser, voltar aqui também, conduzindo junto com ele. Mas é importante que você entre, participe, coloque o seu ponto de vista. Escolha um versículo dos provérbios do dia 2. Dá uma estudadinha nele. Coloque com as suas palavras. Nós não somos mestres de oratórias, nós não somos teólogos, nós não somos pastores. Aliás, nós somos pastores de um pequeno rebanho chamado família. Isso sim, nós somos. Mas nós não somos pastores de pregação em grandes eventos, né? Então, nós somos pessoas comuns que estamos aqui aprendendo. E você é a nossa convidada de amanhã. Você é o nosso convidado de amanhã, às 5h37, para falar um pouquinho dos provérbios. Que você tenha um maravilhoso dia, que você tenha um dia especial, cheio de sabedoria, cheio de paz, cheio de harmonia. E eu estou aqui encerrando o P537 do dia 1º de novembro de 2021. Foi um prazer ficar com vocês aqui esse momento. Eu agradeço aí pelo seu precioso tempo. Um abraço e até amanhã. Nos vemos amanhã. Um coraçãozinho aí para você. Até mais. Tchau, tchau.